Quando sua mente está cansada de guerras espirituais, pratique essas 9 atitudes e sinta Deus restaurar sua paz. Há um momento na vida espiritual em que o pecado não aparece como escolha, mas como ambiente. Você não acorda decidido a cair, mas percebe, de repente, que está cercado por tentações, pensamentos, impulsos, vozes internas e externas que te afastam do que você acredita e te empurram para o que te esvazia. O pecado começa a ganhar espaço, não porque você deixou de amar a Deus, mas porque a pressão espiritual, emocional e mental se tornou maior do que sua rotina de oração e intimidade. O problema não começou quando você caiu. O problema começou quando a voz do mundo se tornou mais alta do que a voz de Deus. O pecado não invadiu sua vida de uma vez. Ele foi se aproximando como ruído, como distração, como justificativa, como escape. Primeiro, o cansaço. Depois, a ansiedade. Em seguida, a solidão. E quando a alma fica fraca, o inimigo oferece caminhos rápidos, alívios falsos, sentimentos momentâneos, justificativas convincentes. Ele não seduz com maldade, seduz com necessidade. Ele não te afasta de Deus de forma agressiva. Ele apenas te sufoca aos poucos até a voz de Deus, que antes era clara, se tornar distante. É importante entender: Deus não se afastou. Você apenas perdeu sensibilidade. E a sensibilidade espiritual não desaparece porque Deus te deixou, mas porque outras vozes, outros desejos, outros medos ocuparam o espaço onde antes ele falava. O pecado não começa no ato, mas no abafamento da escuta. Quando você deixa de ouvir Deus, não porque não quer, mas porque não consegue mais distingui-lo, o inimigo assume o lugar de direção. Mas a boa notícia é esta: Deus não espera você se purificar para falar. Ele fala para te purificar. Ele não espera você se reorganizar para te orientar. Ele te orienta para você voltar a respirar. Ele não aponta seu erro para te condenar. Ele aponta o caminho para te resgatar. Você não perdeu Deus. Você perdeu a audição espiritual, e este vídeo existe para devolvê-la. Aqui você vai entender como a voz de Deus volta a ser reconhecida, mesmo cercado pelo que te tenta, te puxa e te envolve. Você não está diante de condenação, mas de direção. Não diante de afastamento, mas de retorno. Não diante de silêncio, mas de ajuste. Deus não vai gritar. Ele vai te ensinar a ouvir. E quando você ouvir novamente, o pecado perde o poder que parecia invencível, porque o que vence o pecado não é força humana, é proximidade. Quando o pecado não é decisão, mas pressão que cerca a alma, o pecado não começa como escolha explícita. Ele se apresenta como ambiente. Muitas vezes você não caiu porque desejou, mas porque estava cercado. Cercado por pensamentos repetitivos, lembranças que não se curaram, solidões que o espírito não suportou, exaustão emocional que abriu portas silenciosas. Quase nunca a queda é fruto de vontade. Ela é fruto de saturação. A alma cansada perde discernimento e, quando perde discernimento, perde resistência. O que muitos chamam de fraqueza moral, Deus enxerga como fragilidade espiritual. Quando o pecado te cerca, ele não se mostra como ameaça. Ele se apresenta como escape, algo que alivia por segundos aquilo que você não conseguia mais carregar. Cansaço, pressão, frustração, vazio. O inimigo sabe que a queda não acontece pela sedução, mas pela exaustão. Ele não precisa convencer você de que Deus não existe. Basta convencer você de que Deus se calou. Não precisa destruir sua fé, basta desgastar sua audição espiritual. Você não caiu porque deixou de amar. Você caiu porque deixou de ouvir. A pressão que te cercou não foi apenas emocional, ela foi espiritual.
Os ataques não foram casuais, eles foram estratégicos. O inimigo calculou sua vulnerabilidade, o tempo da sua exaustão e o espaço do seu silêncio. Ele não empurra de uma vez, ele encosta, ele não invade, ele infiltra, ele não derruba, ele desgasta. Quando você olhou para si e disse, não aguento mais, ele disse, existe um alívio rápido. Mas alívio rápido é sempre prisão longa. Deus não ignora essa realidade. Ele não te olha e vê pecado. Ele te olha e vê cansaço. Ele te olha e vê abandono interno, expectativa quebrada, orações que pareciam não ter resposta, esperas longas demais para um coração tão sensível. O céu interpreta de forma diferente o que a terra rotula como fraqueza. Você não é a queda que viveu. Você é o cansaço que antecedeu a queda. Deus não te restaura pelo ato, Ele te restaura pela causa. Nesse momento, o maior erro que você pode cometer é achar que Deus se afastou. O pecado cria ruído, mas não rompe a aliança. Ele abafa o som, mas não altera a conexão. A sensação de distância não é abandono divino, é saturação interna. Quando você está cercado, você não deixa de ouvir porque Deus silenciou, mas porque a pressão ocupou o espaço onde antes ele falava. E quando o pecado envolve, a consciência se confunde. Você não sabe mais diferenciar a própria vontade da tentação, a conveniência do propósito, a voz de Deus da voz da necessidade. É exatamente aí que a direção divina se torna imprescindível. Deus não espera você sair do cerco para te orientar. Ele te orienta dentro dele. Ele não te pede pureza para te falar. Ele te fala para te purificar. O retorno não começa quando o pecado desaparece. Começa quando você ouve de novo. A libertação não começa quando você se afasta do erro, mas quando você se aproxima da voz. A gratidão agora não é porque você venceu, mas porque Deus não desistiu de falar. Ele não se ofendeu com sua fraqueza. Ele não se retirou por causa da sua queda. Ele se manteve perto, até mesmo no momento em que você achou que estava longe. A presença que você não sentiu era a presença que te sustentou enquanto o cerco espiritual acontecia. Agora que você compreendeu que o pecado foi pressão e não identidade, o próximo passo é entender como essa pressão conseguiu calar a voz de Deus dentro de você. E principalmente, como Deus vai ensiná-lo a ouvi-lo novamente, quando a voz do pecado fica mais alta do que a voz de Deus. O pecado não vence quando ele te convence a praticá-lo, mas quando ele se torna a única voz que você consegue ouvir. A derrota espiritual não acontece no ato, acontece no abafamento da audição divina. A partir do momento em que o pecado, a tentação, a compulsão ou o desejo se tornam mais audíveis do que a direção de Deus, a alma para de responder ao céu e passa a responder ao impulso. Você não cai porque deixou de crer. Você cai porque deixou de ouvir com clareza. A voz do pecado não surge como malignidade direta, mas como necessidade legítima. Alívio rápido, descanso falso, preenchimento emocional, validação imediata. O inimigo sabe que você não abriria mão da fé por prazer, então ele te oferece substitutos. Atenção, sensação, fuga, anestesia. Quando o espírito está cansado, essas ofertas parecem solução. O pecado fala não com sedução, mas com eficiência. Ele não diz, faça isso. Ele diz, isso vai te aliviar. A voz do pecado sempre chega mais alta quando você está emocionalmente baixo. A pressão aumenta, o desânimo cresce, a mente se torna ruído constante e a alma, saturada, tenta sobreviver como pode. É nesse estado que pensamentos se tornam permissões, vontades se tornam justificativas e quedas se tornam frequências. Você não escuta Deus porque não quer, mas porque o ruído interno ficou mais forte do que o sussurro divino. E Deus não compete. Ele não grita, ele guia,
A confusão acontece porque a alma não sabe distinguir mais. Em um primeiro momento, você reconhecia a tentação como invasão, depois como sugestão, em seguida como possibilidade e, por fim, como normalidade. Esse é o ponto mais perigoso, quando a voz do pecado deixa de parecer errada e passa a parecer inevitável. Isso não significa que você se afastou por rebeldia, mas que se distanciou por esgotamento. A voz de Deus, no entanto, não desaparece. Ela aguarda o espaço que o pecado ocupou. Não é Deus quem se cala, é você quem foi cercado. A direção não some, apenas fica afogada. Deus continua falando através da consciência, das lembranças espirituais, da saudade da presença, da inquietação da alma, mas o volume emocional torna tudo opaco. Não é ausência de Deus, é excesso de ruído. Nesse ponto, a culpa começa a brigar com a graça. A culpa grita que você não merece ouvir Deus novamente. A graça sussurra que Ele nunca deixou de falar. A culpa te condena pela queda. A graça te chama pelo nome. A voz do pecado, quando mais alta, tenta te convencer de que o retorno é impossível. A voz de Deus, quando acessada novamente, revela que o retorno é imediato. O pecado precisa de esforço. A graça precisa de rendição. A restauração começa quando você decide ajustar o volume interno. Não expulsando o pecado pela força, mas recuperando sensibilidade. Não tentando suprimir tentação pela disciplina, mas tentando se aproximar da presença pela rendição. O pecado perde volume quando Deus ganha espaço. A batalha não é contra a prática, é contra o abafamento. A gratidão entra agora como chave de identidade. Você agradece pelo fato de que Deus não abandonou você ao ambiente que te cercou. Agradece porque, mesmo quando o pecado falou mais alto, a graça continuou agindo de forma silenciosa, sustentando o que você não conseguiu. A restauração vem não pelo mérito, mas pela permanência divina. Agora que você entendeu por que o pecado ficou mais audível do que Deus, o próximo capítulo revela um mistério essencial. O silêncio de Deus não é ausência, é resgate. O silêncio de Deus não é punição, é resgate. Pouca coisa fere mais a alma do que orar e não sentir resposta, buscar e não perceber retorno, clamar e não ouvir nada. O silêncio de Deus, quando a alma está cercada pelo pecado, não é abandono, é intervenção. Não é retirada, é socorro. Deus não se cala porque desistiu de você. Ele se cala porque o que você precisa não é som, é resgate. Quando você ouve muitas vozes, Deus não compete. Ele silencia tudo para que quando você finalmente escutar algo novamente, seja Ele. O silêncio divino não é ausência, é cirurgia espiritual. Deus cala o externo para acessar o interno. Ele reduz movimentos, distâncias, forças, estímulos e respostas, porque se ele falasse no meio do ruído, você confundiria direção com impulso, discernimento com culpa, correção com condenação. O silêncio purifica a percepção. Ele não quer apenas falar com você, ele quer ser reconhecido por você. Falar qualquer um pode falar. Ser ouvido, só Deus. O silêncio de Deus, porém, é interpretado erroneamente pela alma cansada. Você acreditou que ele se afastou porque pecou, mas a verdade é outra. Ele silenciou porque você foi ferido. Ele não te condenou pela queda, ele te protegeu do afastamento definitivo. Se ele falasse enquanto você estava cercado por ruídos, você confundiria a voz dele com a voz da tentação, com a voz do medo, com a voz da culpa. O silêncio é filtro. Nesse silêncio, a alma começa a revelar camadas, dependências, ansiedades, medos, culpas, memórias, pactos emocionais. Deus silencia para que você olhe para dentro, não como condenação, mas como cura. Só no silêncio você percebe que a queda não foi moral, foi emocional. Que o pecado não foi desejo, foi desgaste. Que o afastamento não foi rebeldia, foi saturação.
O silêncio devolve clareza. Nesse resgate silencioso, Deus te reconstrói sem performance. Ele te resgata sem exigir explicações. Ele te acolhe sem pedir justificativas. No silêncio, ele te mostra que você não precisa impressionar. Você só precisa voltar. O silêncio devolve a simplicidade da fé. Uma fé que não busca sinais, apenas presença. Não busca respostas, apenas direção. Não busca justificativas, apenas retorno. O silêncio também fecha portas internas, portas por onde o pecado entrou como conforto, portas por onde a culpa se instalou como identidade, portas por onde o medo ocupou o espaço da sensibilidade espiritual. Deus não te corrige no barulho, ele te cura no descanso. O silêncio força a alma a parar, e quando a alma para, Deus a alcança. A gratidão no silêncio é ato maduro. Você não agradece pelo que sente, mas pelo que entende. Você agradece porque o silêncio não foi ausência, foi proteção. Não foi castigo, foi respiração. Não foi distância, foi preservação. Deus não te tirou da comunhão, ele te tirou da confusão. Agora que você entendeu que o silêncio não é rejeição, mas resgate, você está pronto para a próxima revelação. A batalha não está entre vós e vós. Está entre culpa que grita e graça que sussurra. A culpa que grita e a graça que sussurra. Quando o pecado cerca, a primeira voz que se torna audível não é a de Deus, mas a da culpa. A culpa não se apresenta apenas como remorso, ela se levanta como acusação, pressão, autodestruição. Ela não te empurra para Deus, ela te empurra para longe dele. A culpa não diz, volte para o Pai. A culpa diz, você não pode voltar porque falhou com ele. Ela não mostra saída, ela reforça a condenação. E quanto mais a culpa fala, mais você se esconde, mais você diminui sua oração, mais você perde sensibilidade espiritual. A graça, em contrapartida, não grita. Ela não exige, não empurra, não manipula. Ela sussurra. E justamente por sussurrar, ela é facilmente abafada pelas vozes que a culpa instala dentro de você. A graça não nega a queda, mas não te nomeia por ela. A graça não esconde o pecado, mas não te reduz a ele. Enquanto a culpa diz, você caiu porque é fraco, a graça diz, você caiu porque estava cercado, e eu vim te buscar. A culpa é imediata, a graça é eterna. A culpa tem urgência, a graça tem paciência. A culpa quer que você se afaste por vergonha, a graça quer que você volte por amor. O inimigo usa a culpa como instrumento psicológico para manter você longe da presença de Deus, mesmo depois da queda ter acontecido. A culpa mantém a porta aberta para ciclos de pecado, porque quem se vê indigno se entrega ao que o destrói. A graça, porém, quebra o ciclo porque ela não discute com o pecado, ela direciona. A graça não finge que você não caiu, mas te mostra que a queda não mudou a filiação. Você pecou, mas não deixou de ser filho. Você errou, mas não deixou de ser amado. A culpa aponta o ato, a graça revela o vínculo. Deus não te recebe pelo estado, mas pelo sangue. Não te recebe pela performance, mas pela identidade. A graça volta a se tornar audível quando você para de fugir. O problema nunca foi Deus falar. Foi você ter sido cercado por narrativas que te convenceram de que o retorno era impossível. A culpa diz, conserte-se e volte. A graça diz, volte e eu te conserto. A culpa quer comportamento antes de presença. A graça quer presença antes de comportamento. A culpa exige pureza. A graça oferece purificação. A batalha que você vive não é moral, é auditiva. Entre o que te acusa e o que te chama. Entre o que te empurra para longe e o que te convida a voltar. A culpa grita, mas a graça sussurra. E Deus escolheu sussurrar porque Ele não quer te amedrontar. Ele quer te atrair.
O amor não precisa de volume para ser reconhecido, precisa de espaço. A graça não se impõe, ela se revela. A gratidão nesse momento é a resposta que desarma a culpa. A alma que agradece reconhece que não foi abandonada. A alma que agradece rompe a narrativa do inimigo. A alma que agradece diz: mesmo cercado, Deus me preservou. A culpa se alimenta da vergonha. A graça se alimenta da consciência. Agora que você entende que a culpa não é direção, apenas ruído, o próximo passo é reconhecer a porta invisível por onde o pecado entrou, o cansaço. Quando o inimigo transforma cansaço em porta para o pecado raramente entra pela rebeldia, ele entra pelo cansaço. Não foi quando você estava bem que a queda aconteceu. Foi quando você estava exausto, saturado, emocionalmente fragilizado, espiritualmente sem força, mentalmente pesado. O inimigo não seduz quem está atento, ele seduz quem está desgastado. Você não caiu porque desejava o pecado, você caiu porque buscava alívio. Não porque queria distanciar-se de Deus, mas porque procurava respirar em meio a uma dor que já não sabia como suportar. O cansaço espiritual não é apenas falta de oração, é excesso de dor, é acúmulo de responsabilidades internas, é saturação silenciosa. A alma cansada deixa de distinguir tentação de descanso, fuga de refúgio, anestesia de cuidado. O inimigo sabe disso. Ele não precisa derrubar você com intensidade, basta desgastar você com constância. Ninguém cai na primeira sugestão. Cai depois de centenas de pressões invisíveis. O cansaço enfraquece a audição espiritual. A pessoa exausta não escuta Deus com nitidez porque suas emoções fazem ruído, seu corpo pede alívio, sua mente busca escape. É aqui que o pecado se torna atraente, não porque é prazer, mas porque promete pausa. Ninguém peca porque quer o mal, peca porque quer parar de sentir o peso. A queda não é atração pelo inferno, é fuga do desespero. Deus, no entanto, nunca confundiu seu cansaço com traição. O Espírito Santo não interpreta sua queda como rejeição à presença. Ele entende como pedido silencioso de socorro. Antes de Deus te corrigir, Ele te recolhe. Antes de te orientar, Ele te envolve. O Pai não te exige força quando você não tem. Ele te devolve a força para depois te conduzir ao caminho. O cansaço, quando não tratado, se transforma em brecha espiritual. Brecha para vícios emocionais, recaídas recorrentes, conversas que te levam ao que destrói, memórias que te puxam para o que já foi curado, hábitos que roubam a sensibilidade. O inimigo não invade muralhas, ele infiltra rachaduras. O cansaço é rachadura. Por isso Deus não começa te tirando do pecado. Ele começa te tirando do peso. Nesse ponto, a restauração não é sobre comportamento, é sobre fôlego. Antes de você voltar ao altar, você precisa voltar à respiração da alma. Deus devolve paz antes de devolver santidade. Ele devolve descanso antes de devolver sensibilidade. Ele devolve silêncio antes de devolver adoração. Porque ninguém adora quando não respira. Ninguém obedece quando não aguenta. Ninguém discerne quando está afogado. A gratidão agora é pelo resgate que você nem percebeu, pelo cuidado que você não sentiu, pelo socorro que não entendeu. Deus te sustentou no período em que você não conseguia orar, jejuar, se concentrar ou se organizar espiritualmente. O cansaço não venceu você porque Deus segurou o que você não pôde segurar. Agora que você entende por que caiu, o próximo passo é entender como Deus te conduz de volta. Ele não aponta o dedo, ele aponta o caminho. O Espírito Santo não aponta o dedo, aponta o caminho. Quando a alma se afasta, a imagem religiosa mais comum é a de Deus decepcionado, repreendendo, confrontando, levantando o dedo como acusador. Mas essa imagem não vem do céu. Vem da culpa, da religião e da ferida. O Espírito Santo não te expõe, ele te guia.
Não te humilha, ele te levanta. Não te persegue pelo erro, ele te chama pelo nome. Deus não te recolhe pela acusação, mas pela direção. Ele não te quer de volta porque você falhou, ele te quer de volta porque você é dele. Quando o pecado cerca e a culpa assume o microfone interno, a alma espera castigo, mas o que encontra é caminho. O Espírito Santo não diz, veja o que você fez. Ele diz, veja por onde eu te levo. Ele não aponta para a queda, ele aponta para a rota. Não te lembra do que foi, mas te revela para onde vai. A restauração não vem pela memória da falha, mas pela visão do destino. Deus não trabalha com retorno ao ponto inicial, mas com avanço para um ponto maior. A direção do Espírito não é grito, é alinhamento. Ele não exige perfeição para falar. Ele fala para te levar à transformação. Ele não espera a limpeza para te tocar. Ele toca para te limpar. A graça nunca veio depois da mudança. Ela sempre veio antes dela. E o Espírito Santo não é o carrasco espiritual das suas fraquezas. Ele é o condutor delas até o altar. A condenação expulsa da presença, a graça conduz de volta. A direção do Espírito é sensível, mas firme. Ele não força, mas insiste, não pressiona, mas persiste. Deus não te perde no dia da queda, ele te acompanha até o último limite da dor. A culpa te empurra para longe, mas o Espírito te chama de volta pela saudade. Saudade da paz, da oração, da clareza, da comunhão, do altar, da leveza. A voz dele não te empurra, te atrai. Ao contrário da culpa, que grita, você errou, o Espírito sussurra, você pertence. E pertencimento é mais forte do que pureza temporária. Deus não te quer limpo para depois te amar. Ele te ama e por isso te limpa. O caminho não é construído na força, mas na rendição. A alma que segue a direção do Espírito não volta com medo, volta com liberdade. Porque ele não restaura comportamento, ele restaura identidade. Essa condução divina não apenas devolve a sensibilidade espiritual, mas reorganiza a vida prática. Ele corrige a rota, fecha acessos, rompe padrões, desfaz alianças tóxicas, recalibra desejos. O Espírito é mestre em desmontar tudo o que o pecado levantou sem destruir você no processo. Ele desfaz amarras, mas preserva o coração. Ele fecha portas, mas cura cicatrizes. Ele remove pesos, mas devolve fôlego. E gratidão aqui não é pelo perdão apenas, mas pela condução. Porque Deus não apenas te recebe, Ele te direciona. Ele não apenas perdoa, Ele reorganiza. Ele não apenas restaura, Ele reposiciona. O Espírito não é eco do teu erro. Ele é bússola para teu retorno. Agora que você entendeu que Deus não te corrige como acusador, mas como guia, o próximo passo é aprender a ouvir a voz dele no meio de toda a confusão interna que o cerco do pecado deixou. Como ouvir a voz de Deus em meio à confusão interna. A alma cercada pelo pecado não fica apenas distante de Deus, ela fica confusa. O verdadeiro conflito não é teológico, é interno. Você não deixou de crer, deixou de compreender seus próprios movimentos, desejos, impulsos e silêncios. O coração dividido não sabe nomear o que sente, a mente cansada não sabe distinguir o que a domina, o espírito exausto não sabe interpretar o que o pressiona. Nessa condição não é que Deus não fale, é você que não consegue reconhecer. O primeiro passo para ouvir de novo não é força, é quietude. A alma que tenta ouvir Deus no meio da pressa não discerne, apenas reage. E reação não é comunhão. Deus não se revela ao ruído, mas ao silêncio que cessa para que ele seja percebido. Ouvir Deus não é fazer esforço para captar voz, é fazer disciplina para reduzir interferências. O problema nunca foi Deus falar, foi o excesso de vozes ocupando o espaço de escuta. A confusão interna é resultado de 3 camadas espirituais: culpa, tentação e necessidade. A culpa machuca, a tentação seduz e a necessidade justifica.
A mente se torna campo de batalha e o coração perde neutralidade. Por isso você não caiu pela vontade, mas pela narrativa. A tentação cria argumento, e quando a alma não está firme, ela acredita. O pecado não venceu pela força do prazer, mas pela lógica da carência. Ouvir novamente exige redefinir fontes. Ouvir Deus nesse estado é como ajustar a sintonia de uma frequência antiga. A estação sempre esteve ali, mas foi encoberta por interferência. Deus não desapareceu. A dor ampliou o volume interno. Por isso, a primeira voz que você escuta após a queda não é a dele, mas a do medo. Em seguida, a da culpa. Depois, a da autoproteção. Só então, quando você respira fundo, a do espírito. Essa voz não compete, ela não invade, ela não atropela. Ela espera o momento em que você para de justificar o pecado e começa a sentir saudade da presença. A saudade é o início da audição. Não a vergonha esconde, a saudade traz de volta. Você não ouve Deus porque é perfeito, ouve porque sente falta. Para ouvir Deus em meio à confusão, não tente interpretar o todo. Interprete o instante. Deus não conversa com você sobre o tamanho da queda, mas sobre o próximo passo. Ele não te revela o fim, ele te mostra o retorno. Ouvir Deus não é entender todo o processo, é reconhecer um chamado simples. Volte ao lugar onde sua alma respira. A confusão diminui quando a presença aumenta, não quando o pecado some. A tentativa de limpar-se sozinho antes de ouvir é sempre fracassada. Deus não exige ordem para falar. Ele fala e então ordena. Ele não exige santidade para tocar. Ele toca e então purifica. A voz dele não pede desempenho, pede abertura. A gratidão nesse ponto é reconhecimento profundo. Mesmo cercado, ainda consigo ouvir. Isso prova que a queda não apagou o vínculo, apenas ofuscou a audição. O pecado grita, Deus sussurra, mas o sussurro sempre vence quando a alma se inclina, não quando ela se esforça. Agora que você aprendeu a ouvir Deus no meio do tumulto interno, o próximo capítulo revela algo fundamental. Resistir ao pecado não é dizer não à tentação, é dizer sim à presença. Resistir ao pecado não é dizer não à tentação, é dizer sim à presença. A maioria das pessoas acredita que resistência espiritual é um ato de força, uma batalha de negação. Não posso, não devo, não quero. Mas a verdade é que a resistência não nasce da negação, nasce da comunhão. Você não vence o pecado dizendo não à tentação, mas dizendo sim à presença de Deus. Negar não transforma, apenas reprime. A presença, porém, purifica e reorganiza a alma no nível mais profundo. A tentação cresce quando a presença diminui, não porque o pecado se torna mais atraente, mas porque Deus se torna menos percebido. Você não caiu porque desejou demais o pecado, mas porque sentiu de menos a presença. A alma que não se sacia no fogo santo acaba buscando calor no que destrói. Resistência não é esforço de evitar, é decisão de habitar. Resistir não é fugir da queda, é permanecer no altar. A presença de Deus não é imposição, ela é ambiente. Um lugar onde a mente se acalma, onde o corpo se reorganiza, onde os pensamentos se alinham e onde o coração volta a respirar o que realmente sustenta. A queda nasce da ausência de oxigênio espiritual, não da falta de caráter. Quando a presença é constante, a tentação perde narrativa. Não há sedução que prospere em um coração que se mantém aceso pelo Espírito. Tentar resistir ao pecado com disciplina humana é como tentar segurar enxurrada com as mãos. A disciplina é útil, mas não sustenta a alma fragilizada. O Espírito sustenta, a vontade tenta, a presença transforma. O pecado não é apenas ato, é ambiente. E o único ambiente que o expulsa não é força, é luz.
A sombra não sai porque você a empurra, mas porque você acende algo maior do que ela. A presença de Deus não exige que você esteja perfeito, mas que você esteja disponível. Ela não chega quando a alma está pronta, mas quando a alma está aberta. Resistir, portanto, não é brigar com a tentação, é priorizar a comunhão. A força para dizer não nasce do encontro com aquele que já venceu por você. O problema não é a sedução, o problema é a distância. Quanto mais perto, mais forte. Quanto mais longe, mais vulnerável. A resistência verdadeira é silenciosa. Ela não precisa provar santidade, exibir pureza, demonstrar controle. Ela simplesmente permanece. A presença não briga, não negocia, não argumenta com o pecado. Ela apenas ilumina. E onde há luz, a sombra perde direito. Onde há comunhão, a tentação perde fundamento. Onde há a respiração do Espírito, a alma deixa de buscar anestesia no que destrói e passa a buscar preenchimento no que cura. A gratidão, neste ponto, é mais do que reconhecimento, é estratégia. Quem agradece, permanece. Quem permanece, resiste. A presença não se acessa pela perfeição, mas pela entrega. Você não vence porque é forte, você vence porque pertence. Resistir não é provar força, é aceitar acolhimento. Deus não te pede para lutar sozinho. Ele te pede para voltar a respirar perto dele. Agora que você compreendeu que resistência não é esforço, mas proximidade, o próximo capítulo revela o que está por trás de ataques repetidos. O inimigo não investe contra quem caiu, mas contra quem carrega propósito. A guerra não é contra o seu passado, mas contra o seu propósito. Você não está sendo atacado por causa do que fez, mas por causa do que carrega. O inferno não investe energia contra quem não ameaça seu sistema. O alvo não é sua memória, é sua missão. O inimigo não intensifica a tentação para te destruir, mas para te desviar. Ele não quer apenas te ver caído, mas te ver desconectado do propósito que Deus colocou como estrutura da sua vida. A queda não é o troféu dele, a desistência é. O pecado, por si só, não é a finalidade da guerra. Ele é a ferramenta, a distração, o desvio, o atalho. O verdadeiro objetivo do inimigo é impedir que você reconheça seu chamado, sua autoridade espiritual, sua sensibilidade profética, sua intercessão, sua capacidade de entregar cura para outros. Ele sabe quem você é mesmo quando você esquece. Ele vê seu destino mesmo quando você se enxerga apenas pela última queda. O pecado não se repete por fraqueza, mas por propósito. Quando a batalha é intensa, não é porque você está longe de Deus, mas porque está perto demais daquilo que você nasceu para manifestar. Quanto maior o peso do chamado, maior a pressão da tentação. Não para que você viva no erro, mas para que você viva longe da voz que te direciona ao lugar que Deus preparou. A guerra não é apenas moral, ela é arquitetônica. O inimigo tenta construir fortalezas emocionais dentro de você. Culpa, cansaço, vergonha, desânimo, autossabotagem. Não porque deseja habitar seu coração, mas porque deseja bloquear sua rota. Ele não teme sua perfeição, ele teme sua permanência, não teme sua capacidade, teme sua obediência, não teme seu passado, teme sua continuidade. Você não caiu porque era fraco, você foi perseguido porque era necessário. Você não caiu porque falhou, você caiu porque o ataque foi específico, calculado, direcionado. Não foi contra sua moral, foi contra sua identidade espiritual. O inferno não combate quem não tem impacto. Ele sufoca quem carrega destino. Ele tenta esgotar quem carrega restauração. Ele tenta confundir quem carrega revelação. O Espírito Santo, ao contrário, não valoriza seu chamado pelo resultado, mas pela essência. Ele não espera você estar perfeito para usar você.
Ele usa você para te aperfeiçoar. Deus não cancela propósito por causa de pecado. Ele cura pecado para proteger propósito. O inimigo quer te convencer de que a queda anulou sua missão. Deus quer te lembrar que ela apenas expôs o quanto você precisa estar perto para cumpri-la. A gratidão aqui não é pelo ataque, mas pela evidência. A guerra confirmou sua relevância. A pressão confirmou seu impacto. A intensidade confirmou seu destino. O inferno não briga com quem é vazio, ele briga com quem carrega a luz. A luta não foi contra a sua história, foi contra a sua promessa. Agora que você entende que a batalha nunca foi sobre o erro, mas sobre o propósito, o próximo capítulo revela o movimento divino que devolve sensibilidade espiritual e encerra ciclos de queda. Reconstruir a audição é reconstruir direção. Reconstruindo a sensibilidade espiritual. Quando o ouvir se torna direção. A queda não destruiu sua fé. Ela apenas fragmentou sua percepção. Deus não precisa reconstruir sua crença nele. Ele precisa reconstruir sua capacidade de escutá-lo. A sensibilidade espiritual não se perde em um único erro, mas em sucessivas pressões emocionais, hábitos que anestesiam, tempos de oração interrompidos, culpas acumuladas e pequenas concessões silenciosas. O pecado não rompeu sua aliança, apenas perturbou sua frequência. Você não deixou de ser filho, você deixou de perceber a voz do Pai. E Deus, conhecendo sua estrutura, não reconstrói relacionamento impondo peso, mas devolvendo audição. A restauração começa no ouvido antes de alcançar o comportamento. Deus fala, e na medida em que você volta a ouvir, os hábitos começam a mudar, os desejos começam a se ajustar, as práticas começam a se alinhar e o coração começa a responder com maturidade. A sensibilidade espiritual é como uma lâmpada interna. Ela não some, apenas perde intensidade. A queda não apagou Deus dentro de você, apenas encobriu a luz com cansaço, culpa, pressões, distrações. O Espírito Santo não reacende sua chama, exigindo pureza imediata, mas soprando constância. A constância é o instrumento da restauração. Não intensidade, mas permanência. A presença de Deus não retorna como explosão emocional, mas como reconquista gradual. Primeiro, a calma que substitui o desespero. Depois, a clareza que substitui o tumulto. Em seguida, a paz que substitui a desordem interna. Por fim, a voz. A voz não é o início, a voz é o resultado. Quando a alma aquieta, o espírito fala. Quando o coração desacelera, o céu se torna audível. É assim que a sensibilidade se reconstruirá, não por esforço, mas por exposição. Quanto mais você permanece, mais você discerne. Quanto mais você busca, mais você escuta. Quanto mais você se rende, mais você sente. O pecado seca a audição, mas a presença devolve umidade. A alma que ouve se torna a alma que obedece. Não por obrigação, mas por compreensão. A reconstrução da sensibilidade também corrige rotas. Não haverá mais repetição de ciclos, porque agora você não apenas reconhece o caminho errado, mas percebe antes o convite enganoso que te levava a ele. Sensibilidade não é emoção, é discernimento. Você deixa de reagir ao pecado para antecipar a rota espiritual. A alma que escuta, prevê. O espírito que percebe, evita. Quando a voz de Deus se torna clara, a estratégia do inimigo se torna óbvia. A gratidão agora se transforma em aliança. Você agradece não pelo que recebeu, mas pelo que voltou a reconhecer. A sensibilidade espiritual é a prova de que Deus não desistiu de falar. É o testemunho vivo de que a queda não cancelou seu lugar. É o sinal íntimo de que o céu continua interessado na sua jornada. Agora que a sensibilidade foi restaurada e a direção espiritual recuperada, o próximo capítulo te conduz ao destino final desta jornada. Retorno não como fugitivo, mas como filho.
O retorno ao altar. Voltar não como culpado, mas como filho. Voltar para Deus depois de ter caído não é ato de vergonha, mas de maturidade. Não é pedido de desculpas eternas, mas reconhecimento de pertencimento eterno. A culpa quer que você volte rastejando, medindo palavras, justificando falhas, tentando provar mudança. O Pai, ao contrário, quer que você volte consciente, inteiro, sem performance, sem máscara, sem discursos. Ele não espera que você se explique. Ele espera que você se entregue. O retorno não acontece quando você sente que merece, mas quando você entende que pertence. A distância não cancelou a filiação. A queda não dissolveu a aliança. A tentação não redefiniu sua identidade. A paternidade de Deus é anterior ao seu pecado e superior à sua fraqueza. Você volta ao altar não para ser aceito, mas porque já foi aceito. Não para ser amado, mas porque já é amado. O altar não é tribunal, é reencontro. O altar não é sobre reparar falhas, é sobre respirar presença. Ele não existe para que você viva prostrado pela culpa, mas para que você viva de pé pela graça. O altar não te lembra do que você fez, mas de quem você é. Ele não exige pureza instantânea, mas oferece purificação constante. Deus não quer a versão que você tenta construir para merecê-lo. Ele quer a versão que caiu e entende agora que só permanece de pé com Ele. O retorno ao altar não é emocional, é espiritual. Não depende de sentir paz, mas de responder ao chamado. Deus sabe que a alma que retorna ainda carrega marcas, memórias, fragilidades. Ele não exige que você volte curado, mas que você volte presente. A cura acontece enquanto você permanece. O altar não é final de processo, é início de restauração permanente. Aqui você não promete força, você recebe força. No altar, você descobre que não precisa viver tentando compensar o erro com desempenho espiritual. Precisa apenas se manter no lugar onde Deus fala, cura, organiza, ilumina e protege. A alma que permanece no altar não cai porque é forte, mas porque é guardada. A santidade não nasce da privação, mas da proximidade. Não nasce da disciplina, mas da comunhão. Toda transformação começa com permanência. A gratidão agora sela o retorno. A alma que agradece não volta como quem falhou, mas como quem foi encontrado. Não retorna como órfão tentando se encaixar, mas como filho reconhecendo seu lugar. No altar, você não reconstrói apenas sua vida espiritual. Reconstrói sua própria imagem diante de Deus, não como servo que teme, mas como filho que ama. Neste retorno, você não se ajoelha por culpa, mas por entendimento. Você se rende não porque perdeu, mas porque foi preservado. Deus não se afastou quando você caiu. Ele caminhou junto quando você não conseguiu mais caminhar. O altar não é o lugar onde você se justifica, é o lugar onde você descansa. O pecado não foi o fim, foi o ponto de retorno. Agora que todo o caminho foi percorrido, é preciso enxergar com maturidade espiritual o que realmente aconteceu com você. O pecado, que parecia um abismo, não se tornou sua morada, mas seu ponto de retorno. Ele não definiu sua história, apenas revelou sua necessidade. Não expôs fraqueza como identidade, apenas expôs o quanto sua alma precisava ser recolhida novamente para o lugar onde respira, a presença de Deus. O inimigo tentou transformar a queda em sentença, mas Deus transformou em convite. O convite não foi para aprovar algo, demonstrar força, exibir santidade ou compensar falhas. O convite foi para voltar. Voltar sem pânico, voltar sem vergonha, voltar sem justificação. Voltar porque você nunca deixou de ser visto, guardado, perseguido pelo amor e acompanhado pelo Espírito. A maturidade cristã não está em nunca cair, mas em reconhecer rápido quando se afastou e voltar com consciência.
O retorno não é derrota. A derrota é permanecer longe quando o Pai está chamando. Você foi cercado, mas não capturado. Foi pressionado, mas não abandonado. Foi tentado, mas não rejeitado. Você viveu ruído, mas não perdeu a voz de Deus. Ela apenas ficou encoberta por dores que agora foram nomeadas, compreendidas e curadas. A partir deste encerramento, a culpa não é mais autoridade sobre seu coração. Ela pode até tentar gritar, mas você aprendeu a reconhecer que ela é ruído, não direção. A graça, antes abafada, voltou a ser audível. Você não precisa mais negociar com a tentação, porque agora entende que resistir não é esforço, mas permanência. Não é segurar, é habitar. Não é lutar sozinho, é escolher a presença. O pecado, que antes parecia rotular, agora apenas recorda sua humanidade. E a graça, que antes parecia distante, agora se torna ambiente. Você não precisa reconstruir sua identidade espiritual. Ela nunca foi perdida. Apenas ficou soterrada pelo cansaço, pela pressão, pela culpa, pelos ruídos. E Deus, com paciência divina, não apenas te tirou debaixo do peso, mas devolveu o fôlego e a sensibilidade de ouvir novamente. Este encerramento não te despede do processo, te estabelece nele. Você não sai deste conteúdo para tentar de novo, mas para permanecer diferente. O altar não foi o fim da luta, foi o início da permanência. O retorno não é volta à estaca zero, mas avanço a um solo mais profundo, mais consciente, mais protegido. A guerra não acabou, mas agora você sabe onde permanecer para não ser vencido. Leve daqui não o peso do erro, mas a leveza da restauração. Não a memória do pecado, mas a lembrança da voz que te chamou enquanto você ainda estava cercado. Não o medo de cair, mas a certeza de que, se cair, jamais cairá sozinho. O Deus que te encontrou no ruído é o mesmo que permanecerá em cada silêncio. O Deus que te resgatou no cansaço é o mesmo que te sustentará na caminhada. E o Deus que te chamou de volta é aquele que garantirá que você permaneça. A queda não encerrou sua jornada com Deus. Ela apenas encerrou a ilusão de que você conseguiria caminhar longe dele.